Excelentíssimo, eu assumo a defesa. O tribunal inteiro congelou. Todos os olhos se viraram para a mulher de uniforme azul que segurava um esfregão. Rosa Oliveira, a faxineira que há 15 anos limpava aquele fórum, estava de pé no meio da sala. O milionário Fernando Novaes olhou para ela como se olhasse para um inseto. O juiz franziu a testa. E então começaram as risadas. A sala 4 do Fórum Central nunca havia recebido tanta gente. Jornalistas se espremiam no fundo, câmeras apontadas para a mesa da defesa. Fotógrafos disputavam ângulos. O caso de Fernando Novaes tinha todos os ingredientes para virar manchete. Um empresário bilionário acusado de fraudar investidores em um esquema de pirâmide financeira que destruiu a vida de centenas de famílias. Rosa Oliveira empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor lateral, invisível como sempre. 15 anos trabalhando ali. 15 anos vendo advogados de terno caro entrarem e saírem, carregando suas pastas de couro legítimo e seus sorrisos confiantes. Ela conhecia cada canto daquele prédio, cada sala, cada segredo que as paredes testemunhavam. Ninguém notava Rosa. E era exatamente assim que ela preferia, mas naquele dia ela não conseguia desviar os olhos do que acontecia dentro da sala 4. Através da porta entreaberta, observava Fernando Novaes sentado à mesa da defesa, com a postura de quem nunca havia sido contrariado na vida. Terno italiano, abotoaduras de ouro, cabelo grisalho perfeitamente penteado. Aos 58 anos, ele irradiava aquela arrogância típica de quem sempre teve dinheiro comprando soluções. Ao seu lado, o advogado Dr. Cláudio Mendes revisava papéis com expressão tensa. Um dos criminalistas mais caros do país. R$ 5.000 a hora. Fernando havia contratado o melhor porque tinha certeza. Dinheiro comprava tudo, inclusive a liberdade. Rosa passou o pano no corrimão próximo à entrada da sala. Seus movimentos eram automáticos, mecânicos, mas sua mente estava ali dentro, acompanhando cada palavra. O juiz bateu o martelo. Dr. Sebastião Cardoso, 62 anos, 28 de magistratura. Um homem sério, de poucas palavras e olhar penetrante. Dou início à audiência de instrução e julgamento no processo crime número 4582-2024. O Ministério Público acusa Fernando Novaes de estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Dr. Mendes, a defesa está pronta? Cláudio Mendes se levantou com a elegância de quem fez aquilo 1000 vezes. Prontíssima, Excelência, e confiante de que demonstraremos a total inocência do meu cliente. Fernando sorriu. Aquele sorriso que Rosa conhecia bem. O sorriso de quem acha que já venceu. A promotora, doutora Andréia Fonseca, ajeitou os óculos. Ela era nova, talvez 35 anos, mas tinha olhos de quem não recuava. Rosa gostava dela. Tinha visto a moça trabalhando até tarde nos últimos meses, preparando aquele caso como quem prepara uma guerra. Excelência, começou Andréia, a acusação vai demonstrar que o réu criou uma empresa de fachada, a Novaes Investimentos, que prometia retornos impossíveis. Pessoas simples investiram suas economias de toda uma vida. Aposentadorias, heranças, dinheiro de tratamentos médicos, e tudo desapareceu. Fernando revirou os olhos. Rosa viu o gesto. Ele nem tentava esconder o desprezo. As testemunhas começaram a ser chamadas. Primeiro, a senhora Marinalva, 67 anos. Entrou na sala apoiada numa bengala, olhos vermelhos de tanto chorar. A senhora pode contar ao tribunal o que aconteceu? Perguntou Andréia com gentileza. A voz de Marinalva tremia. Eu trabalhei 40 anos como costureira. Juntei cada centavo para ter uma velhice digna. Quando vi a propaganda da Novaes Investimentos prometendo 15% ao mês, achei que era a chance de ajudar meus netos. Coloquei R$ 80.000, tudo que eu tinha. E o que aconteceu? Depois de 3 meses, o dinheiro sumiu. A empresa fechou as portas. Ninguém atende telefone.
Perdi tudo. Ela começou a chorar. Tudo. Rosa sentiu um aperto no peito. Conhecia histórias assim. Conhecia gente assim. Gente que trabalhava a vida inteira e via tudo desaparecer por causa da ganância de homens como Fernando Novaes. Fernando bocejou. Um bocejo longo, teatral, enquanto Marinalva chorava. Dr. Mendes tocou seu braço, sussurrando algo, mas Fernando apenas deu de ombros. O juiz percebeu. Sr. Novaes, peço que mantenha a compostura adequada ao ambiente. Desculpe, Excelência, Fernando respondeu sem nenhum arrependimento na voz. É que essas histórias são sempre as mesmas. Gente que faz investimento de risco e depois quer botar a culpa em alguém. O murmúrio no tribunal foi imediato. Andréia deixou escapar um sorriso. Fernando acabara de se enforcar. Outras testemunhas foram chamadas. Um senhor de 71 anos que perdeu o dinheiro do tratamento de câncer da esposa. Uma jovem mãe que investiu a indenização trabalhista e ficou sem nada. Cada história mais devastadora que a anterior. E Fernando continuava ali, impassível, checando o celular, suspirando com impaciência. Durante um intervalo, Rosa estava limpando o bebedouro quando o Dr. Mendes passou por ela falando ao telefone. Sim, querida, esse caso é tranquilo. Vou estar em casa para o jantar. Não se preocupe. O Novaes vai sair livre. Sempre saem. Ele nem olhou para Rosa. Para ele, ela era parte do mobiliário. Mas Rosa olhou para ele. E pela primeira vez em 15 anos sentiu algo diferente. Uma vontade de ser vista. Uma vontade de gritar que ela também existia. Que ela também tinha voz. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Voltou ao seu carrinho. Voltou à invisibilidade. Lá dentro, o julgamento continuava. E Fernando Novaes continuava sorrindo. O intervalo para o almoço esvaziou o tribunal pela metade. Rosa aproveitou para limpar a sala 4 antes que a sessão recomeçasse. Entrou empurrando seu carrinho, o cheiro de desinfetante preenchendo o ar. Dr. Mendes estava encostado na mesa da defesa, conversando com Fernando. Nem se deram ao trabalho de baixar a voz quando ela entrou. Relaxa, Fernando. Essa promotoria não tem nada consistente. São só testemunhas emocionadas. Júri não condena com choro. Condena com prova técnica. Fernando deu uma risada curta. Por isso te pago uma fortuna, Cláudio, para fazer essas pessoas entenderem que investimento tem risco. Não é culpa minha se são burras demais para ler um contrato. Rosa passou o pano nas cadeiras, cabeça baixa, invisível. O problema, continuou Mendes, é a Andréia. Ela é teimosa, mas nada que eu não consiga desmontar. Já trabalhei com coisa pior. Fernando olhou para o relógio Rolex. Quanto tempo ainda? Umas 3 horas. Depois você está livre para ir ao seu jantar beneficente. Jantar beneficente? Fernando sorriu irônico. A ironia de estar sendo julgado por roubar dinheiro enquanto vou doar migalhas para aparecer bem nas fotos. Os dois riram. Rosa apertou o cabo da vassoura com mais força. Então Fernando olhou para ela. Pela primeira vez, a viu realmente. Seus olhos percorreram o uniforme surrado, os sapatos velhos, o cabelo preso num coque simples. Ei, moça! Chamou, estalando os dedos como quem chama um cachorro. Rosa levantou os olhos. Você podia limpar direito aqui, não? Essa mesa está cheia de pó. Ele passou o dedo na superfície, mostrando para Dr. Mendes. Olha isso, é o que eu falo. Gente simples não tem padrão de qualidade. Mendes riu. Fernando, relaxa. Não, sério. Quanto você acha que uma mulher dessas ganha? R$1.000? 1.200? Fernando balançou a cabeça. Eu gasto isso em uma garrafa de vinho. E ainda reclamam quando perdem dinheiro investindo. Rosa sentiu o rosto queimar, mas manteve a expressão neutra. Pegou um pano limpo e passou novamente na mesa, bem na frente dele. Obrigado, disse Fernando com sarcasmo. Viu? Não é difícil fazer direito. Dr. Mendes recolheu seus documentos. Vou ali buscar um café. Quer alguma coisa? Um expresso duplo.
Preciso ficar acordado para aguentar essa palhaçada. Quando Mendes saiu, Fernando ficou sozinho com Rosa na sala. Ele digitava no celular, completamente alheio à presença dela. Rosa continuou limpando, mas seus olhos caíram sobre a pasta de documentos aberta sobre a mesa. Mesmo de relance, mesmo sem querer, ela reconheceu algumas palavras. Termos jurídicos, cláusulas contratuais, movimentações financeiras. 23 anos atrás, Rosa tinha 19 anos e um sonho. Ela havia passado no vestibular de Direito numa universidade pública, primeira da família a entrar na faculdade. Sua mãe, Dona Conceição, costureira igual à senhora Marinalva, chorou de felicidade. Mas no segundo semestre, o pai de Rosa sofreu um AVC. As contas do hospital começaram a chegar. Dona Conceição não dava conta sozinha. Rosa trancou a faculdade. É só por um semestre, ela disse. Depois eu volto. O semestre virou 1 ano. O ano virou 5. O pai faleceu, a mãe ficou doente, Rosa precisava trabalhar, conseguiu a vaga de faxineira no fórum, o salário pagava as contas, mal, mas pagava. Depois eu volto, ela repetia para si mesma, mas depois nunca chegava. E então, com 31 anos, Rosa percebeu. Ela nunca voltaria. A vida tinha escolhido por ela, e seu sonho de ser advogada morreu junto com a esperança de que as coisas poderiam ser diferentes. Mas o conhecimento não morreu. Rosa continuou estudando sozinha. Pegava livros jurídicos emprestados da biblioteca do fórum. Lia códigos enquanto almoçava, decorava artigos enquanto limpava corredores. Ninguém sabia. Para todos, ela era só a faxineira. Mas Rosa sabia mais sobre direito que muitos advogados que passavam por ali. Fernando interrompeu seus pensamentos. Você ainda está aqui? Rosa piscou. Desculpe, senhor, já estou terminando. Termine logo. O cheiro desse produto está me dando dor de cabeça. Ela juntou seus materiais rapidamente. Quando estava saindo, ouviu Fernando comentar ao telefone. Mãe, estou no julgamento. Que nada, vai dar tudo certo. Contratei o Mendes, ele é o melhor. Essas pessoas não entendem como o mundo funciona. Acham que dá para ficar rico trabalhando de empregada ou pedreiro. É ingenuidade. Rosa parou na porta, virou-se. Com licença, senhor. Fernando abaixou o celular irritado. O que foi? Minha mãe trabalhou 40 anos como costureira. Ela não ficou rica, mas me ensinou que dignidade vale mais que dinheiro. O silêncio foi absoluto. Fernando arregalou os olhos, surpreso que ela tivesse ousado falar. Então seu rosto se contorceu em desdém. Que lindo, muito emocionante. Agora sai daqui antes que eu reclame da sua impertinência com seu supervisor. Rosa engoliu em seco, abaixou a cabeça e saiu. No corredor, encostou na parede e respirou fundo. As mãos tremiam. Em 15 anos, nunca havia se manifestado assim. Nunca havia quebrado a invisibilidade. E agora tinha certeza. Pagaria por isso. Mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez em anos, Rosa sentiu raiva. Raiva daquele homem, raiva daquele sistema, raiva de ter se tornado invisível. Voltou ao trabalho. Limpou os banheiros. Passou pano nos corredores. Esvaziou lixeiras. E enquanto fazia tudo isso, sua mente trabalhava. Ela conhecia aquele caso. Tinha lido sobre ele nos jornais. Tinha visto os documentos espalhados pelas mesas dos advogados da promotoria. Tinha ouvido as conversas nos corredores. E algo não fazia sentido. As provas que a acusação apresentava eram fortes. Mas havia algo nas entrelinhas. Algo que ninguém estava vendo. Algo que ela tinha certeza que Dr. Mendes também não havia percebido. Rosa balançou a cabeça. Não é problema meu, murmurou. Mas não conseguia parar de pensar. Quando a sessão recomeçou, ela ficou no corredor, fingindo organizar seu carrinho, mas com os ouvidos atentos ao que acontecia lá dentro. A voz da promotora Andréia ecoava firme. Excelência, apresento agora os extratos bancários que comprovam a movimentação fraudulenta. E a voz de Dr. Mendes confiante.
Objeção, Excelência. Esses documentos não provam dolo, apenas movimentações comerciais normais. Rosa fechou os olhos. Sabia que ele estava errado. Sabia onde estava a falha do argumento dele. Sabia exatamente qual pergunta deveria ser feita para desmontar aquela defesa. Mas não era problema dela. Ela era só a faxineira, invisível. A tarde avançava e a temperatura na sala 4 subia junto com a tensão. Dr. Mendes afrouxou a gravata pela terceira vez. Gotas de suor começavam a aparecer em sua testa. A promotora Andréia estava implacável. Excelência, gostaria de chamar ao depoimento o perito contábil Rogério Alves. Um homem de óculos subiu ao banco das testemunhas. Carregava uma pasta volumosa. Andréia sorriu. Era a hora do golpe final. Senhor, Rogério, o senhor analisou as movimentações financeiras da Novais Investimentos? Sim, doutora, durante 6 meses. E o que concluiu? Rogério abriu a pasta. A empresa do réu recebia investimentos que eram imediatamente transferidos para contas fantasmas em paraísos fiscais. Não havia aplicação real do dinheiro. Era um esquema clássico de pirâmide. Os primeiros investidores recebiam retorno com o dinheiro dos novos investidores. Fernando mudou de posição na cadeira. Pela primeira vez, parecia desconfortável. Dr. Mendes se levantou rapidamente. Objeção! Isso é especulação. O juiz Sebastião ergueu a mão. Negada. O perito está apresentando análise técnica. Continue, Dr. Rogério. As transferências para as Ilhas Cayman totalizaram 47 milhões de reais. Esse dinheiro nunca voltou ao Brasil. E, coincidentemente, o réu abriu 3 empresas offshore nessas mesmas ilhas, todas em seu nome. O murmúrio no tribunal foi imediato. Jornalistas anotavam freneticamente. Câmeras clicavam. Andréia continuou. E há algo mais, não é? Rogério assentiu. Sim, encontramos e-mails entre o réu e seu contador, orientando especificamente a criação dessas offshores para proteção patrimonial. No e-mail, o réu escreve textualmente: preciso tirar esse dinheiro do radar antes que alguém perceba. A sala explodiu. O juiz bateu o martelo 3 vezes. Silêncio. Ordem no tribunal. Fernando estava pálido. Virou-se para Dr. Mendes e sussurrou algo urgente. Mendes apenas balançou a cabeça atordoado. Rosa estava do lado de fora, mas conseguia ouvir tudo. Encostou-se à parede, prestando atenção em cada palavra. Andréia não deu trégua. Excelência, apresento agora cópias autenticadas dos e-mails mencionados, já juntadas aos autos como prova documental número 47. Dr. Mendes folheava os papéis desesperadamente. Suas mãos tremiam. Rosa percebeu. Ele não tinha visto aqueles documentos antes. Ou não havia dado a devida atenção. Doutor. Fernando puxou a manga do advogado. Você disse que estava tudo sob controle. Eu não sabia desses e-mails. Mendes sussurrou de volta, mas alto o suficiente para Rosa ouvir do corredor. O juiz olhou para a defesa. Dr. Mendes, deseja fazer perguntas ao perito? Mendes se levantou trôpego. Ajeitou os papéis, limpou a garganta. Senhor Rogério, esses e-mails, como o senhor pode ter certeza da autenticidade? Foram extraídos diretamente do servidor da empresa por ordem judicial. A autenticidade foi confirmada tecnicamente. Mendes engoliu em seco. Mas proteção patrimonial não é crime. Não é. Rogério respondeu calmamente. Mas quando feita com dinheiro de terceiros, obtido através de fraude, configura lavagem de dinheiro. Foi como um soco no estômago. Mendes cambaleou, literalmente. Dr. Mendes? O juiz franziu a testa. Está se sentindo bem? Sim, excelência. Peço um momento. Ele voltou à mesa, mas Fernando o agarrou pelo braço.
Que diabos está acontecendo? Você disse que ia me tirar dessa. Fernando, você não me contou sobre esses e-mails, porque achei que não importavam. Você é o advogado, deveria ter verificado. A discussão ficou mais alta. O juiz bateu o martelo. Senhores, compostura! Mas Dr. Mendes mal ouvia. Seu rosto estava vermelho. Ele olhou para os documentos espalhados, depois para o júri. Viu as expressões de reprovação. Viu os jornalistas anotando cada palavra. Sua reputação. 25 anos de carreira. O advogado que nunca perdia. E agora isso, Andréa continuou. Excelência, gostaria ainda de apresentar... Não! Dr. Mendes gritou, interrompendo. Todos congelaram. Dr. Mendes? O juiz se inclinou para a frente. Mendes respirava com dificuldade. Passou a mão pelo rosto. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Excelência, preciso... Não estou me sentindo bem. Quer um intervalo? Não. Acho que preciso de atendimento médico. Fernando se levantou bruscamente. Você não pode estar falando sério. Fernando, eu não posso. Não estou conseguindo. Mendes cambaleou novamente. Desta vez, um oficial de justiça se aproximou para ampará-lo. O juiz se levantou. Alguém chame o médico do fórum, mas Dr. Mendes já estava se afastando da mesa. Desculpe, excelência, desculpe. Eu preciso ir. Preciso sair daqui. E então, diante de um tribunal chocado, Dr. Cláudio Mendes, o advogado mais caro da cidade, simplesmente saiu da sala, cambaleante, derrotado. Rosa viu tudo do corredor. Viu o homem que minutos atrás ria dela passar correndo, o rosto coberto de suor, os olhos arregalados de pânico. Dentro da sala, o caos se instalou. Fernando ficou de pé, olhando ao redor sem saber o que fazer. Jornalistas gritavam perguntas. O júri murmurava entre si. O juiz bateu o martelo repetidamente. Ordem! Ordem! Levou quase 5 minutos para o silêncio retornar. O juiz Sebastião respirou fundo, olhou para Fernando com uma expressão severa. Senhor Novaes, seu advogado acabou de abandonar sua defesa em plena audiência. Isso é inédito em todos os meus anos de magistratura. Fernando tentou falar, mas sua voz saiu trêmula. Excelência, Isso é um absurdo. Ele não pode fazer isso. Aparentemente, fez. O juiz folheou alguns documentos. Vejo aqui que não há nenhum advogado subestabelecido para assumir o caso em sua ausência, correto? Fernando olhou para a mesa vazia ao seu lado. Ele disse que não seria necessário. Bem, foi. O juiz juntou os papéis. Senhor Novaes, o senhor tem 2 opções. Solicito um prazo de 48 horas para que constitua novo advogado e remarcamos a audiência ou prosseguimos hoje a revelia, o que, considerando as provas já apresentadas, certamente resultará em sua condenação. O sangue sumiu do rosto de Fernando. Excelência, 48 horas não é tempo suficiente. Preciso encontrar alguém que conheça o caso, que possa... Não posso adiar mais que isso. Já remarcamos esta audiência 2 vezes a pedido da defesa. O processo precisa andar. Fernando olhou para o público, para os jornalistas, para as vítimas que o encaravam com ódio. Ele estava encurralado. Pela primeira vez na vida, Fernando Novaes entendeu o que era não ter saída. E do corredor, invisível como sempre, Rosa observava tudo. Sua mente trabalhava rápido. Os documentos, os argumentos, as falhas na acusação que ela tinha certeza que existiam, mas que ninguém estava vendo. Ela podia simplesmente ir embora, terminar seu turno, voltar para casa, deixar aquele homem arrogante enfrentar as consequências de seus atos. Mas Rosa não conseguia se mover, porque havia algo mais forte que a raiva, algo que sua mãe tinha ensinado. Todos merecem defesa, mesmo os culpados. Especialmente os culpados. É isso que separa a justiça da vingança. O silêncio na sala 4 era ensurdecedor.
Fernando Novaes estava sozinho à mesa da defesa, cercado por pilhas de documentos que não entendia. Suas mãos tremiam enquanto folheava os papéis sem objetivo, apenas buscando algo, qualquer coisa que pudesse salvá-lo. O juiz Sebastião olhou para o relógio. Sr. Novaes, preciso de uma decisão. Adiamos ou prosseguimos? Excelência, por favor. A voz de Fernando saiu quebrada. Toda a arrogância havia evaporado. Eu preciso de tempo. Preciso encontrar alguém que possa... 48 horas. É o máximo que posso conceder. Fernando olhou para a promotora Andréia. Ela estava serena, organizando seus documentos. Sabia que havia vencido. Olhou para o júri, rostos fechados, julgadores. Olhou para as vítimas no fundo da sala. A senhora Marinalva o encarava com os olhos cheios de lágrimas e ódio. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Mas, excelência, Fernando tentou novamente, nenhum advogado competente vai aceitar um caso assim em 48 horas. É impossível se preparar adequadamente. Deveria ter pensado nisso antes de contratar alguém que abandonou sua defesa. O juiz começou a juntar seus papéis. Muito bem, declaro esta audiência suspensa por 48. Excelentíssimo. A voz veio do fundo da sala, baixa, mas firme. Todos se viraram. Rosa estava parada na entrada, ainda segurando seu esfregão. O uniforme azul surrado contrastava com os ternos caros ao redor. Ela deu um passo à frente. Excelentíssimo, eu assumo a defesa. Por 3 segundos ninguém se moveu. Ninguém respirou. Então Fernando soltou uma risada nervosa. O quê? O juiz franziu a testa. Com licença? Rosa largou o esfregão encostado na parede e caminhou pelo corredor central. Cada passo ecoava no silêncio absoluto. Todos os olhos grudados nela. Meu nome é Rosa Oliveira. Trabalho como faxineira neste fórum há 15 anos. Ela parou diante da mesa do juiz e gostaria de oferecer meus serviços como defensora do Sr. Novaes. A sala explodiu em risadas. Não foi uma risada. Foi um rugido de escárnio. Advogados riram, jornalistas riram. Até alguns membros do júri soltaram risadinhas incrédulas. Fernando enterrou o rosto nas mãos. Isso não pode estar acontecendo. Ordem! O juiz bateu o martelo 3 vezes. As risadas diminuíram, mas não pararam completamente. O juiz Sebastião olhou para Rosa com uma mistura de confusão e curiosidade. Senhora Rosa, a senhora compreende que este é um julgamento criminal? Preciso ver sua inscrição na OAB. Eu não tenho inscrição, excelência. Mais risadas. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Então a senhora não pode advogar. É exercício ilegal da profissão. Rosa respirou fundo. Seus joelhos tremiam, mas sua voz saiu firme. Excelência, a lei permite que o juiz autorize um defensor dativo em casos excepcionais, quando não há advogados disponíveis, especialmente para garantir que o réu não fique sem defesa. O juiz piscou, surpreso. A senhora conhece legislação? Estudei direito, excelência. 3 anos na universidade pública. Não pude concluir por motivos pessoais, mas continuei estudando por conta própria. Há 15 anos. Um murmúrio percorreu a sala. As risadas cessaram. Agora havia curiosidade. Andréia se levantou. Excelência, com todo respeito, isso é absurdo. A defesa está sendo ridicularizada. Concordo. Fernando bateu na mesa. Eu não vou ser defendido por uma faxineira. Isso é humilhante. Rosa virou-se para ele. Seus olhos encontraram os de Fernando. O senhor tem opções melhores, Sr. Novaes. Fernando abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Nada saiu. O juiz se inclinou para trás em sua cadeira, analisando a situação. 28 anos como magistrado e nunca havia visto algo assim. Senhora Rosa, ele disse lentamente, mesmo que eu quisesse autorizar, isso criaria um precedente perigoso. A lei existe para proteger os réus. Um advogado mal preparado pode causar mais dano que benefício.
Excelência, posso fazer uma pergunta à testemunha que ainda está no banco? Todos olharam. O perito Rogério ainda estava sentado, aguardando dispensa. Ele parecia tão confuso quanto todos. O juiz hesitou. Depois acenou. Pode. Rosa caminhou até ficar diante do perito. Não pegou nenhum papel. Não consultou nenhuma anotação. Senhor Rogério, o senhor mencionou que foram transferidos 47 milhões de reais para as Ilhas Cayman, correto? Correto. E essas transferências ocorreram em que período? Entre março e setembro de 2023. 6 meses, aproximadamente 7,8 milhões por mês. Rosa fez o cálculo de cabeça. O senhor verificou se essas transferências correspondiam a algum contrato comercial legítimo? Rogério piscou. Como assim? Contratos de importação, exportação, prestação de serviços internacionais, qualquer operação comercial que justificasse movimentações dessa magnitude. Eu analisei as transferências em si, mas não investigou a natureza comercial das operações. Rosa completou. E os e-mails que mencionam proteção patrimonial? O senhor leu os e-mails completos ou apenas os trechos selecionados pela acusação? Rogério olhou para Andréia, desconfortável. Os trechos relevantes. Entendo. Rosa deu 2 passos para trás. Obrigada, senhor. O silêncio agora era diferente. Não era de escárnio, era de atenção. O juiz se inclinou para a frente. Senhora Rosa, aonde a senhora quer chegar? Excelência, não estou dizendo que o senhor Novaes é inocente. Estou dizendo que há lacunas na investigação. E se vamos condenar um homem, precisamos ter certeza absoluta. Essa é a base do nosso sistema jurídico. Fernando a encarava com a boca aberta. Pela primeira vez, havia algo além de desprezo em seus olhos. Havia esperança. Andréia se levantou novamente. Excelência, isso é apenas uma tática para ganhar tempo. É exatamente o que seria se o Dr. Mendes tivesse ficado. Rosa respondeu calmamente. A diferença é que eu não cobro 5.000 reais por hora. Algumas risadas nervosas ecoaram. Mas agora eram diferentes. Havia respeito nelas. O juiz tamborilou os dedos na mesa, olhou para Rosa, depois para Fernando, depois para o tribunal lotado. Senhora Rosa, a senhora entende que se eu autorizar isso, a responsabilidade pela defesa será inteiramente sua. Se o réu for condenado, será porque a senhora não conseguiu defendê-lo adequadamente. Entendo, excelência. E o senhor Novaes? O juiz olhou para Fernando. Aceita ser defendido por alguém sem registro na OAB, assumindo todos os riscos? Fernando olhou para Rosa. Para a mulher que ele havia humilhado horas atrás, a mulher que ele tratou como se fosse nada, e que agora era sua única chance. Ele engoliu o orgulho. Sim, excelência, aceito. O juiz respirou fundo, bateu o martelo uma vez. Muito bem. Autorizo excepcionalmente que a senhora Rosa Oliveira atue como defensora dativa neste julgamento. Mas que fique registrado. Isso é uma medida extraordinária devido ao abandono da defesa. Não deve ser interpretado como precedente. Ele olhou para Rosa com seriedade. A senhora tem 30 minutos para revisar os autos. Depois, continuamos. Rosa assentiu. Obrigada, excelência. Ela caminhou até a mesa da defesa e sentou-se ao lado de Fernando. Pegou a primeira pasta de documentos. Fernando sussurrou ainda em choque. Por que você está fazendo isso? Eu fui horrível com você. Rosa não tirou os olhos dos papéis. Porque todo mundo merece defesa, Sr. Novaes, mesmo pessoas horríveis. E então, pela primeira vez em 15 anos, Rosa Oliveira não era mais invisível. O tribunal inteiro observava cada movimento dela. E a história que ninguém esperava estava apenas começando. Rosa tinha 30 minutos. 30 minutos para ler centenas de páginas de um processo que advogados levaram meses para preparar. Seria impossível para qualquer pessoa normal. Mas Rosa não era qualquer pessoa.
Seus olhos corriam pelas páginas com velocidade impressionante. Contratos, extratos bancários, e-mails, depoimentos. Ela não lia palavra por palavra. Procurava padrões, inconsistências, lacunas. Fernando a observava em silêncio. Não ousava interrompê-la. O tribunal estava em intervalo, mas ninguém saiu. Todos queriam ver o que aconteceria a seguir. Jornalistas conversavam em grupos. Advogados cochichavam especulações. As vítimas permaneciam sentadas, tensas. Andréia observava Rosa da mesa da acusação. Havia algo perturbador naquela mulher. A forma como ela analisava os documentos. A confiança nos movimentos. Não parecia alguém improvisando. Aos 20 minutos, Rosa parou. Fechou os olhos e respirou fundo. Encontrou algo? Fernando perguntou esperançoso. Rosa não respondeu. Abriu os olhos e pegou 3 documentos específicos. Colocou-os lado a lado sobre a mesa. Então, um sorriso discreto apareceu em seus lábios. Senhora, Rosa! O oficial de justiça se aproximou. O juiz está retornando. Ela assentiu. Organizou os papéis e se levantou. O juiz Sebastião bateu o martelo. Retomamos a sessão. Senhora Rosa, a defesa está pronta? Sim, Excelência. Muito bem. A acusação já apresentou suas testemunhas e provas. A defesa tem o direito de fazer suas perguntas. Deseja questionar alguma testemunha? Rosa se levantou. Suas pernas não tremiam mais. Sim, Excelência. Gostaria de fazer novas perguntas ao perito Rogério Alves. Rogério voltou ao banco das testemunhas com expressão ressabiada. Rosa pegou um dos documentos. Senhor Rogério, o senhor afirmou que 47 milhões de reais foram transferidos para as Ilhas Cayman entre março e setembro de 2023, correto? Sim. E essas transferências, segundo sua análise, não tinham justificativa comercial legítima? Correto. Eram para contas fantasmas. Rosa assentiu. O senhor verificou as datas exatas dessas transferências? Rogério franziu a testa. Claro, estão todas no relatório. Ótimo. Rosa abriu o documento. Vejo aqui que a primeira grande transferência de 8 milhões ocorreu no dia 15 de março de 2023, correto? Sim. E poucos dias depois, uma mudança na lei fez milhares de empresas transferirem dinheiro para o exterior de uma só vez. Foi até notícia em todos os jornais de economia. A Novais Investimentos não era a única fazendo isso naquele momento, era. Andréia se levantou. Excelência, isso não muda o fato de que eram contas fantasmas. Paciência, doutora. O juiz acenou. Continue, senhora Rosa. Rosa virou-se para o perito. Senhor Rogério, o senhor mencionou e-mails onde o réu fala em tirar o dinheiro do radar. Pode ler o e-mail completo para o tribunal? Rogério pegou o documento e leu. Preciso tirar esse dinheiro do radar antes que alguém perceba. Só isso. É o trecho relevante. Posso ver o e-mail original. Rosa estendeu a mão. Rogério, relutante, passou o documento. Rosa leu em voz alta. Preciso tirar esse dinheiro do radar antes que alguém perceba a mudança na tributação e a concorrência se movimente. Nossa vantagem é agir rápido. O senhor cortou a parte mais importante do e-mail, senhor Rogério. Um murmúrio atravessou o tribunal. Rogério ficou vermelho. A segunda parte não parecia relevante. Não parecia relevante que o réu estava se referindo a concorrentes e tributação, não a esconder dinheiro de investidores? Rosa inclinou a cabeça. Isso muda completamente o contexto, não acha? Andréia bateu na mesa. Excelência, isso é manipulação. O réu ainda criou contas offshore em seu próprio nome. Chego lá, doutora. Rosa permaneceu calma. Pegou o terceiro documento. Senhor Rogério, as tais contas fantasmas nas Ilhas Cayman. O senhor tem os nomes das empresas offshore? Sim, Crown Holdings, Meridian Assets e Pacific Trust. E o senhor verificou os registros comerciais dessas empresas? Verifiquei que estavam em nome do réu. Mas verificou se elas tinham operações reais,
contratos, clientes. Rogério hesitou. Isso não estava no escopo da minha análise. Rosa se virou para o juiz. Excelência, peço permissão para apresentar documentos que estavam nos autos, mas aparentemente não foram analisados pela acusação. O juiz acenou. Concedido. Rosa distribuiu cópias. Estes são contratos comerciais entre as empresas offshore do Sr. Novaes e grandes multinacionais europeias. Uma delas prestava consultoria financeira para a Mercedes-Benz. Contratos reais, com valores, datas, assinaturas. O silêncio na sala era absoluto. Essas empresas não eram fantasmas, Sr. Rogério. Eram empresas legítimas, com clientes reais, prestando serviços reais. O dinheiro transferido para lá não desapareceu. Foi usado para operações comerciais internacionais. Fernando arregalou os olhos. Até ele parecia surpreso. Andréia folheava os documentos desesperada. Excelência, isso não prova que o dinheiro dos investidores não foi desviado. Não prova, Rosa concordou, mas cria uma dúvida razoável. E no direito penal brasileiro, a dúvida favorece o réu. O juiz se inclinou para a frente, estudando os contratos. Senhora Rosa, está sugerindo que essas transferências eram legítimas? Estou sugerindo, Excelência, que a investigação foi superficial. Pegaram trechos de e-mails fora de contexto, ignoraram contratos comerciais que estavam nos próprios autos e rotularam como fantasma empresas que tinham operações reais e comprovadas. Rosa voltou-se para Rogério. Senhor Rogério, quantos meses o senhor trabalhou nesta perícia? 6 meses. E em 6 meses não encontrou esses contratos? Havia milhares de páginas. Eu encontrei em 20 minutos. Rosa deixou isso no ar. Porque procurei. Porque meu trabalho era encontrar a verdade, não confirmar uma narrativa pré-concebida. O perito baixou a cabeça, humilhado. Rosa caminhou até a frente do tribunal. Excelência, membros do júri, não estou dizendo que Fernando Novaes é um santo. Não estou dizendo que não houve erro de gestão. Mas uma coisa é má gestão, outra é crime, e para condenar um homem precisamos de provas sólidas, não de suposições. Ela apontou para os documentos. A acusação construiu uma narrativa. Empresário ganancioso desvia dinheiro para paraíso fiscal. É uma história boa. É uma história que todos querem acreditar. Mas quando olhamos os fatos completos, quando lemos os e-mails inteiros, quando verificamos os registros comerciais, a história desmorona. Andréia estava pálida. Ela sabia. A acusação tinha problemas. O juiz olhou para ela. Doutora Andréia, deseja complementar. Andréia se levantou, mas sua voz saiu menos confiante. Excelência, mesmo que essas empresas fossem legítimas, isso não explica por que centenas de investidores perderam dinheiro. Não explica, Rosa concordou. Mas perder dinheiro em investimento não é crime. Empresas quebram, investimentos falham, isso é risco comercial. O que a acusação precisa provar é que houve intenção de fraudar desde o início. E com base nas provas apresentadas, isso não ficou demonstrado. Rosa voltou para a mesa e sentou-se. Ela havia terminado. Fernando a olhava como se visse um fantasma. Ou um anjo. O tribunal estava em choque. Aquela mulher de uniforme azul, que 30 minutos atrás era motivo de piada, havia acabado de desmontar uma acusação que levou meses para ser construída. Andréia ainda estava de pé, tentando encontrar palavras. Mas não havia palavras. Rosa tinha razão. E todos sabiam disso. O juiz bateu o martelo. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos. Preciso analisar esses documentos com mais atenção. Enquanto a sala esvaziava, Rosa permaneceu sentada, exausta. Suas mãos tremiam agora que a adrenalina passava. Fernando se inclinou. Como você fez isso? Rosa olhou para ele. Fiz o que seu advogado de 5.000 reais por hora não fez. Li os autos. Você me salvou. Ainda não, Sr. Novaes, mas criei uma dúvida. E às vezes, uma dúvida é tudo o que precisamos.
Do fundo da sala, a senhora Marinalva observava tudo com lágrimas nos olhos, mas agora não eram lágrimas de raiva, eram lágrimas de confusão, porque pela primeira vez ela não tinha certeza se Fernando Novaes era realmente o vilão dessa história. O intervalo pareceu durar uma eternidade. Rosa permaneceu sentada, revisando mentalmente cada argumento. Fernando caminhava de um lado para o outro, nervoso. Quando o juiz retornou, seu rosto estava sério. Analisei os documentos apresentados pela defesa. São legítimos e estavam de fato nos autos. Ele olhou para Andréia. Doutora, Andréia, a acusação tem alguma explicação para não ter apresentado esses contratos durante a instrução? Andréia se levantou, visivelmente abalada. Excelência, foram milhares de páginas. Focamos nas provas que consideramos mais relevantes. Mas essas provas mudavam completamente a narrativa da acusação. O juiz não escondia a irritação. Senhora Rosa conseguiu encontrá-las em 20 minutos. Rosa se levantou. Excelência, peço permissão para fazer uma última pergunta que pode esclarecer definitivamente este caso. Concedido. Rosa olhou para Fernando. Senhor Novaes, o senhor pode explicar ao tribunal o que realmente aconteceu com a Novaes Investimentos? Fernando respirou fundo. Pela primeira vez, não havia arrogância em sua voz. Apenas cansaço. Minha empresa era real. Os investimentos eram reais, mas em junho de 2023, meu sócio, Ricardo Tavares, começou a fazer operações sem meu conhecimento. Ele usava a conta da empresa para desviar dinheiro. E onde está o senhor Tavares agora? Fugiu para o Paraguai, levou aproximadamente 30 milhões de reais. Um murmúrio percorreu a sala. Rosa pegou outro documento dos autos. Excelência, há aqui um boletim de ocorrência registrado pelo próprio Fernando Novaes em agosto de 2023, denunciando o sócio. Há também uma ordem de prisão internacional expedida contra Ricardo Tavares. Documentos que, novamente, estavam nos autos, mas não foram mencionados pela acusação. Andréia estava pálida. Excelência, mesmo que o sócio tenha desviado dinheiro, o réu era corresponsável pela empresa. Era, Rosa concordou. Mas há uma diferença entre responsabilidade civil e criminal. Civilmente, o senhor Novaes deve sim responder pelos prejuízos. Criminalmente, para configurar estelionato, precisa haver intenção de fraudar. E as provas mostram que ele foi vítima, não autor. Rosa caminhou até ficar diante do júri. O senhor Novaes cometeu erros? Sim. Confiou na pessoa errada? Sim. Deveria ter fiscalizado melhor? Com certeza. Mas erro de gestão não é crime. Se fosse, metade dos empresários do Brasil estariam presos. Ela apontou para os documentos. A acusação queria tanto encontrar um culpado que ignorou a possibilidade de que Fernando Novaes também fosse uma vítima. Pegou pedaços de provas, montou uma narrativa conveniente e apresentou como verdade absoluta. O juiz folheava os documentos com expressão grave. Doutora Andréia, a acusação tem mais alguma prova que vincule o réu diretamente aos desvios? Andréia olhou para seus papéis, para o perito, para qualquer coisa que pudesse salvá-la. Excelência, precisaríamos de mais tempo para... Mais tempo. O juiz repetiu secamente. 6 meses de investigação não foram suficientes? Silêncio constrangedor. O juiz bateu o martelo. Vou suspender esta sessão por 1 hora. Preciso analisar todo o processo novamente à luz dessas novas informações. Quando a sala esvaziou, Fernando segurou o braço de Rosa. Eu não sei como agradecer. Rosa o encarou. Não me agradeça ainda, Sr. Novaes. E quando sair daqui, aprenda alguma coisa com isso. Aprendi. Ele baixou os olhos. Aprendi que julguei você sem conhecê-la. Aprendi que tratei como invisível alguém que vale mais que eu. Aprendi que dinheiro não compra dignidade. Rosa assentiu.
Então talvez essa experiência tenha valido a pena. 1 hora depois, o juiz retornou. Seu rosto estava fechado. Após análise criteriosa de todos os documentos, especialmente aqueles apresentados pela defesa, concluo que há dúvida razoável sobre a participação do réu nos crimes que lhe são imputados. As provas indicam que o principal responsável pelos desvios foi o sócio Ricardo Tavares, atualmente foragido. Ele olhou para Fernando com severidade. Mas que fique claro, isso não o isenta de responsabilidade civil. O senhor vai responder com seu patrimônio pessoal. Todas as vítimas têm direito à reparação integral. E fiscalizarei pessoalmente para garantir que isso aconteça. Portanto, absolvo Fernando Novaes das acusações de estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, mas determino que os autos sejam encaminhados para a execução civil imediata. A sala explodiu. Jornalistas correram para os telefones. Vítimas choravam, algumas de alívio por haver um culpado real, outras de frustração. O juiz bateu o martelo. E quero registrar que esta absolvição só foi possível pela atuação excepcional da defensora Rosa Oliveira, que fez em minutos o que deveria ter sido feito em meses de investigação. Ele olhou para Rosa com respeito. Senhora Rosa, a senhora tem um talento extraordinário. Seria uma injustiça para o sistema jurídico brasileiro que continuasse desperdiçando esse dom limpando corredores. Rosa sentiu lágrimas nos olhos, mas não as deixou cair. Vou providenciar pessoalmente uma carta de recomendação para a OAB. Seu caso é especial, merece atenção. Obrigada, Excelência. Fernando estava chorando abertamente, não de alegria pela absolvição, mas de vergonha, de redenção. Ele estendeu a mão para Rosa. Ela olhou, hesitou, depois apertou. Obrigado. Ele sussurrou, por me defender quando eu não merecia. Todos merecem defesa, Sr. Novaes. Até você. Do lado de fora do tribunal, câmeras de TV cercavam a saída. Repórteres gritavam perguntas. Rosa saiu pela porta lateral, tentando evitar a confusão. Mas não conseguiu. Senhora Rosa! Senhora Rosa! Uma jornalista correu até ela. Como se sente depois de vencer um caso impossível? Rosa parou, olhou para a câmera, depois para seu uniforme azul de faxineira. Me sinto como alguém que fez seu trabalho. Só isso. Mas a senhora não é advogada registrada, como conseguiu? Consegui porque estudei, porque me dediquei, porque nunca desisti, mesmo quando a vida me tirou oportunidades. Rosa respirou fundo. E se tem alguma mensagem que eu quero deixar é essa. Não importa onde você trabalha, ou quanto você ganha. Se você tem conhecimento, tem valor. Nunca deixe ninguém te fazer sentir invisível. As câmeras clicaram. Aquela frase viraria manchete no dia seguinte. Rosa caminhou para o ponto de ônibus. Estava exausta. Queria apenas voltar para casa, tomar um banho e processar tudo o que havia acontecido. Rosa, espera! Ela se virou. Fernando vinha correndo, segurando uma pasta. Sr. Novaes, o senhor não deveria estar celebrando com sua família? Ele riu sem humor. Minha família... Bem, depois de tudo isso, percebi que não tenho muita família de verdade. Tenho pessoas que gostavam do meu dinheiro. E agora que tive que vender 3 apartamentos, o sítio e as ações da empresa para pagar as vítimas, eles sumiram. Ele olhou para o chão. Perdi mais da metade do que construí. Meu nome virou piada no mercado. Ninguém quer fazer negócio comigo. Saí sem algemas, mas destruído de outras formas. Ele estendeu a pasta. Mas não vim falar sobre isso. Vim te oferecer algo. Estou reconstruindo minha vida do zero. Uma empresa menor, mais honesta. E quero que você trabalhe comigo. Como consultora jurídica, não posso pagar o que pagava antes, mas posso oferecer 20 mil por mês. E me comprometo a financiar sua regularização na OAB, todos os cursos necessários. Rosa ficou em silêncio. 20 mil reais. Era ainda assim mais de 10 vezes seu salário atual. É uma oferta generosa,
especialmente vindo de alguém que perdeu tanto, ela disse devagar. Mas não posso aceitar. Fernando piscou, surpreso. Por quê? Porque não quero trabalhar para você, Sr. Novaes. Com todo respeito, você ainda é a mesma pessoa que me humilhou ontem. Um dia bom não apaga isso. Você tem um longo caminho pela frente antes de se tornar alguém que eu respeitaria como chefe. Fernando engoliu em seco. Assentiu. Você está certa. Eu entendo. Ele hesitou. Mas posso fazer outra coisa? Posso ajudar de outra forma? Rosa pensou. Pode. As vítimas da sua empresa ainda precisam ser ressarcidas. Civilmente, você ainda é responsável. Garanta que cada pessoa receba de volta o que perdeu, principalmente a senhora Marinalva. Vou fazer isso, prometo. E senhor Novaes, aprenda a olhar para as pessoas. Todas as pessoas, não só as que usam terno. Ele assentiu, emocionado. Pode deixar. 3 meses depois. Rosa estava em casa quando a carta chegou. Envelope oficial da Ordem dos Advogados do Brasil. Suas mãos tremeram ao abrir. Prezada Rosa Oliveira, após análise do seu caso excepcional e considerando a carta de recomendação do juiz Sebastião Cardoso, a OAB decidiu abrir um processo especial para a regularização da sua situação. Ela leu 2 vezes. 3 vezes. Não conseguia acreditar. Chorou. Pela primeira vez em anos, chorou de felicidade, 6 meses depois. O pequeno escritório ficava num bairro simples, longe dos prédios espelhados do centro. A placa na porta era modesta. Rosa Oliveira, Advocacia Popular. Dentro, 3 mesas. Rosa na principal e 2 estagiárias de direito que ela havia contratado. Meninas pobres como ela, que precisavam de uma chance. A sala de espera estava cheia. Trabalhadores, faxineiras, porteiros, gente que nunca tinha tido acesso à justiça porque não podia pagar. Dona Rosa, uma senhora entrou timidamente. A senhora se lembra de mim? Rosa levantou os olhos. Marinalva, a costureira do julgamento. Claro, senhora Marinalva. Como está? Vim agradecer. O senhor Novaes me devolveu tudo. Cada centavo, e ainda pagou juros e correção. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Ele vendeu quase tudo que tinha para pagar a gente. Disseram que ele chora toda vez que assina um cheque. Acho que finalmente entendeu o que fez. Não foi por minha causa, foi por causa da justiça. Não, minha filha, foi por sua causa sim. Você fez um homem mau se tornar um pouco melhor. Isso é mais importante que ganhar um caso. Marinalva colocou um pacote sobre a mesa. Fiz isso para a senhora. Não é nada demais, mas... Rosa abriu. Era um blazer, azul marinho, perfeitamente costurado. Para a advogada mais corajosa que eu conheço, Marinalva disse. Rosa abraçou a senhora e chorou de novo. À noite, sozinha no escritório, Rosa olhou ao redor. As paredes simples, os móveis velhos, a pilha de processos de gente que não podia pagar. Não era o escritório dos sonhos, não era luxuoso, não tinha vista para a cidade, mas era dela. E pela primeira vez em 38 anos, Rosa Oliveira não era invisível. Ela era vista, era ouvida, era valorizada. Pegou o blazer que Marinalva havia feito, vestiu. Olhou-se no reflexo da janela. Não era mais a faxineira, era a advogada que sempre deveria ter sido. E enquanto a cidade dormia lá fora, Rosa voltou ao trabalho, porque havia mais pessoas invisíveis esperando, mais gente precisando de alguém que lutasse por elas. E agora ela estava pronta. A justiça não tinha mais apenas balança e espada. Agora tinha também um esfregão. E nas mãos certas, até um esfregão podia mudar o mundo. Se essa história te tocou de alguma forma, respira um segundo e pensa. Quantas rosas existem perto de você que seguem invisíveis, mesmo carregando um mundo de talento? Se você acredita que toda pessoa merece ser vista, valorizada e ter voz, então deixa o like agora mesmo e comenta aí embaixo. Justiça para os invisíveis.
Seu comentário me ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe.